diak maluk sira hamutuk falhohau emerência na pintu iha programa editorial. Esta edição hoje se publica notícia hoje, tanto os notícia railar, incluímos notícia railur. E maluk hareno ronarain radio estel nebe maknam kari iha fating hotu. Hanesa itu hotu atene kata kada lorong estel iha programa editorial hotu piku nebe makla hanesan. No editorial ba edição hoje mak MSS tem que verificar documentos falsos sira. Atu hatene klien lutan kona ba programa editorial no nemas publicação ba edição hoje iha ona hani soring amine editor Domingos Saldanha. Vai ter dalia hamutu konia. Lorong dia ke editor dia kalian. Dia. Assim editor antes kita tama ba iha programa editorial, editor bela explica ulu quando ba publicação notícia ohingnya ba itanya malu karena insira. Tadi dia gua maluk sir hotu. Nebe nam karya mau laran tomak, mau serai liur, se asisti husi. Estel dar sanin. Estel editorial dar sanin. Colorija informação ui conaba política, conaba atendimento público, conaba segurança railaran, conaba opinião yang semak bele avalia serviço tribunal recursonya, nomos perfil emanian ya edisang ui loron. Tambane maka ho edisang uhin loronian estel fokus liu ya primeira página fokus liu ba o insa comunidade internacional for apoio for ajuda ba ita Timor-Leste atbele combate moras sur COVID-19 iamos informação com notícias quando ba o insa deputada Sira uja plenária Parlamento Nacional sai fatin athal violência ba malu no mos iha publica mos iha informação ne katak fulin fos iha município ka iha Jurais começa sai tambah e a limitação da distribuição fos Husi Nasional to áreas rurais sira. E a mais informação kata lere garante situação hakmata que railaran mesmo a situação política mana situan ou ka morno ituan. Ne configuração jornal o in loronian nebe conselho redação apresenta ka faheba público ka clientes jornal estelne ya oi loronian. Sim, editor Hanessa mos editor oin explicatian e itane página oin e vamos até kata Olinda Holai rakot mal e se representante povo ya mufu com parlamento mai be hatura tudo nebe makladia e itane página oin mos até neba editor bela explica klien lutan notícia neba itane malu karena insira. Notícias ne até tadi dia kata plenária parlamento ne ema barak sofre ba plenária ne ema barak mate ba Parlamento Nacional tamba Parlamento Nacional ne órgão soberano número 2 iha nação ne mas infelizmente deputado nebe ema lor bolo na distinto deputada uja Parlamento Nacional te hanes te afalno ring union atu bele koko sema bele foca obase itne hatu katak educação la dia ba itne povo educação atau apa estimula itne público sirmos bele bakmal arbirde ti fatine be quando sir lagos tamal Parlamento hatu buat que lalos lalos precisa forçação sema e dever at forçação ya depende ba partido depende ba comissão ética parlamento ni at bel hare botne significa a representante do povo lá é ética em geralmente ne haturu kata cultura respeito mal ne lakona e parlamento nacional cultura respeita mal ne lakona parlamento
fará mais envolve Felix Sira. Nebe ia dever moral at educa o ansira, at educa be o ansira, at o insa bele respeita e maselo mesmo a divergência de opiniões. Mas be a apresentação do deputado se não ainda o sei da resan haturu botida que la choque itena cultura no ética nebe Timor kuda klior demais. Assim, hanessamos a deputada Olinda ho deputada lain ini notícia nerasik e horas nerang mostre di feto mos luta makas katak feto tem que apoio malu me feto makrakut malu ia Parlamento Nacional. Em geralmente kalau itare kuahira envolvimento feto ia questão de segurança, em questão de emoção ia Parlamento Nacional afeta tebes imagem fetonian e público afeta tebes imagem fetonian apalagi fará mais sirene senhora hutu ia pasti ia wan pasti ia be-wan pasti ia sobrinho ou família oiwen ia sirne kutu mas be questão de sirarakut mal ia Parlamento Nacional ne questão de ética ona ne sir lahaten dia kata wahira sirni halok ne bele fo influencia ba sociedade ni moris bele fo gesto art ba sociedade ni moris nomos fo estimula emat bele halmos violência anesan ia fatine bede tamba laheta ona konkurrensi ba botruma tamba ne mak ita husu ba iten deputado sira hanesan distinto tengi coloca hanesa distinto labere coloca hanesan sai petin juga ia palkuleten sing ita hakat faliba iha página oina fatin editor ne vamos a te kata folim fos iha município continua sai editor bela explica cliente então quando a notícia ne ba itenia malu karena insira hafuin impasse política lá quase tinantolo aumenta tanto surto Covid-19 foi pressão toda ba itania população hoje mat belo comoris produto local da rumos la folin e mercado tamba poder de compras tum e aumentamos força importação se estrangeiro mai começa ne folin começa a sair ne folin começa a ne kalau tu irsa sukat ekonominya dia kata be buat tidak khusus no precisa ne fraco tebe sona tambah support apa supply and demand ne supply ne di apa menos liona tambah ne mak obriga emane be mak fam fos hasani fully tambah siramos emasene famos precisa osan e precisa hodibel estabelecer nemoris infelizmente governo lá com ninguém presença ia unsa gere economia railaran tambah afeta poder de compras ba povo se neva eliliu e áreas rurais neba ia município e áreas rurais full fos agora ne sai husi dólar sanulu resi ida sahabat dólar sanulu resi rua sa dólar ida det sa centavos 5 nulit maybe foto ba economia familiar tambah ne mak informação ne publica para o insama governo belhare buat ne horizere mercado ne o bele interfere ya mercado o insama bele stabiliza falling la audiencia dilara mabemos belto ya áreas rurais ne ba Sim, editor, hareba notícia ne nudarmos media bot idamos existe Timor Leste, onde itabot sira alok na fatin itabot sina jornalista atau belo bukan na fatin informação di publika na fatin baita ne hare na insira. Jornal faz informação. Jornal
publica informação para clientes, no leitores, nebe lor lê jornal. Também maka management redação ne tem que atene o insama gera jornalista atau bele hare alokasira para hare ia necessidade nebe maka liu ba atendimento público. Atune informação se nebe maka ia bele informa ba população no ba cliente sira atau bele hare atau bele lê e acompanha informação ia nacional no to área surprise. Ia STL la audit hareba jornal, ia STL mos ia televisão, ia online, no mos ia rádio, no mos bele acompanha jornal, bele acompanha notícia selu, liusi canal YouTube. STL multiplatform, ia canal uin e fusi ba público sira bel acompanha se uin la consegue ler jornal bel hareia online bel hareia televisão bel mos acompanha liusi canal YouTube. Assim, editor na fatin a página oin ia ne vamos até tem kata ne hate tem husi major lere kata situação relar hakmatek mas ke ho coronavírus. Dala barak ema barak interpreta katak ho coronavirus ne mak povo akmatek ho si estado de emergência ne povo akmatek mas be ema halua tia katak povo ne aprende buat barak ku situação naro kida sira la koi ona buat tidak violência sira la koi tama ona ba buat tidak politika tambah politik dalam barak liu utiliza povo ba interesse ema boa ternian tambah nema povo agora siente ona no consciente ona katak lakui ona envolve violento e lakui ona foang saikuda bar ema seluk nini interesse tambah nema povo agora lakui violento ne povo akar o insam am buka moristiak o insam am bele turak matek atau bele buka buat rumah bahadia amnia moris ya amne família lara. Tamane mak saide mak lere kuliah reforça liutang katak itine povo la koi ona violência. Mesmo a situação ne bem mak política mana sela. Assim, editor na fatin a página onde ne vamos até te kata governo mos husi corrupção e governo membro governo ne máximo posse o presidente da república mos husi caso corrupção no nepotismo. No mos ba caso hototo. Editor bela explica que yang mos notícia de nebai tene malu karena isira. Esperança é barak nian no lilu entidade nebe mak hal serviço e instituição anti-corrupção hanui mos sane tiang governo, membro governo todo tem que mostrar corrupção. Mas be emak quando dia mostra corrupção ne laos tambah be ema kuliah ia isu dia yang kata membro ne korupsão membro ne indika ia korupsão langsung ita hati tiket emne membro ne korupto ona lá ita ia processo nação direito democrático. Também processo todo tem que lihusi justiça. Enquanto a justiça se dá teme de angkatak emane corrupto, maka kita sempre usa artigo 114 quando ba presunção de inocência ba emane bemak se dá sai acusado, se dá sai prisioneiro e a questão corrupção. Também enquanto se dá sai prisioneiro, emane se inocente e qualquer corrupção. Mas a indicação baneba, sinal baneba atau hamos governo husi be corrupção precisa for pressão na fati atau partido sira
nebe forma coligação, bele hili ema nebe ia credibilidade, ia a contabilidade, no profissional atau servir nação, no servir estado ne. Mas be se hili ema nebe mak incompetente, ema nebe la ia capacidade, la audite a moços corrupção, mas be hatoran governo ne por servir povo, por servir nação. Sim, editor na fatin ya página hoje, ne vamos até tem kata ka PBI lo que falou no programa BIPA. Editor, bele explicamos notícia dan vai ter malu karena insirai. Timor-One precisamos apreciar saída maka representante Indonesia ni halu Timor. Tambah itare raidane pedaço kita liga bajo nação bot Indonesia. Tambah mak cultura entre rairuane liu ya setor fronteira quase hanesan. Ema barak liu Timor-One barak liu mos sekolah di Indonesia. Timor-One barak liu mos halu negócio ba Indonesia. Timor-One barak liu mos fim de semana ba passar férias ya Indonesia. Tambah maka atube ligação meti na fatim maka programa nebema representante Indonesia ni halu Timor di aktivitas atau cultura liga Timor-One liga na fatim forte na fatim ho Indonesia atau ne comunicação entre nação ruane bele forte na fatim e la audiak na fatim. Sim, editor na fatin iha página hoje, ne vamos até tem kata regime jurídico vigilância aprovado. Editor, bele explicamos notícia dene. Conselho Ministro mos aprova atau isama bele vigilância moras oi hetene nação. Tambah precisa antecipar qualquer vírus, qualquer moras, nebe moço e nação. Também ita aprecia tebes apa preparação ministro governo atau bele enfrenta moras epidemiológico ia ita nação. Ita aprecia tambah governo hakarak dia kata povo ne saúde dia, povo ne la bele mono ya situação ne be maka wahira moras ne moço ita foi runguranga atau bele cura no atende. Também mak saída ma governo halone precisa aprecia no precisa valoriza. Sim, editor, tambah saída mak editor sira husi notícia hutu husi página oin headline maka editor sira hili União Europeia foi apoio orçamento 1.6 para Timor-Leste de ajuda a tambah surto COVID-19. Irene satu date ba ita kata Timor la mesa kida ia combate COVID-19. Significa kata ema comunidade internacional mos fo apoio ba ita. Mesmo osan bo ituang mebe sinal ida kata sira la husi kita la mesak. Tambah sira mos kalhare ita foi ukuan tinan basic tinan ronulu ne sira precisa sira apoio ba ita atune tebele combate COVID-19. Mebe la auto de COVID-19 ne. Mebe comunidade internacional mos apoio bebe ikona iliusi áreas uai liusi segurança liusi be questão de social selo comunidade internacional sempre foi apoio mas que dalla ruma ita se dá bele publica etnia jornal dalla ruma kat tambah ita sir lako ita informa ou dalla ruma mos ita mak se dá katene sirnia serviço ya fatene be mak sirat hal serviço ba. Tamane mah at-hati trid buat yang kata komunidade internasional la husik Timor la amesak wahira combate moras COVID-19. Sim, editor, ita hakat ba iha página 2 nya
Vamos a te kata que consumo álcool e fato em público uma polícia relatorial. Editor ber explicamos notícia de vai tenia maluk harena insira. Natureza Timor nian sempre até tu botir dia kata ohim ohan turi huma. Mas be latur moderno na maka ema ihana restaurante ema ihana warung nema ema loke ema ba tur ha himen ba. Ne fati ne bem apropriado na. Mas be ohim tua ya fati em público o lano e o provoca ema selu então o provoca uma violência maka dia kliu sai de mak polícia kuliah dia kata label hemu iha dalan ni dalan losona ni decisão losona tamba bel hanori ema hatene respeito buat público nian hanori ema bel respeito dia kata fati em público nian ni laos ba o tur hodhim fati o hemune ya restaurante o fati o hemune ia oni umat dalla bara che tenia jovem sira dalla bara che tenia mawal sira la tende kata fati in público ne ba em hotul as ba grupo de liutan wahira ia itnia raida de maioria católico quando halona presepo passam ba com presepo la aude preparação presepo reza enfrenta be tempo be preparação para Natal, mas be sira lano, sira dança, da arte liutan, da dança, hofside ia público, sem apa lá ia roupa. Ini hatur dia kata ita lakukan ini educação, ia itu ba público. Ita apresenta ite Timor ne laku ite nia etika ida kata Timor ne latenya no saida mak moral tamane mak precisa laos dia kata polícia mak tenki for pressão mas estamos justo para educação Ministério de Educação agência nível mak apa serviço ya questão de educação precisamos for moral for educação para estudante sira atau labele utiliza fatim público espaço público ba sirene gosto no sirene hakara. Sim, editor, ita continua fala ba iha página 4 nia. Ihane vamos a te kata ka presidente da autoridade região administrativa e Kusiambeno husu Mariel Katiri atau continua apoio fating nia. Editor bela explica que leamos notícia vai de vai tenia maluk harena isira. Em princípio, estamos aprecia da kata jovem ida bela lidera região especial Oikusi Arsênio Paixão Bano tambah jovem nós precisa apoio nós precisa suporte Oikusi líder katua sira líder sini experiente ya ukun husu apoio ba secretário geral Partido Fretlin Dr. Mariel Katiri ni exemplo dia que damos atu orienta geração foi insai atal serviço ni hodia ho competente atlori oikusine badal ne bediak atlori ne oikusine sai próspero ho economic class as tambane maka la salak se husu orientação ba Dr. Maria Katiri, nós bele husu orientação nebe basira nebe experiente ona iha questão de governação. La audio sistema ba Dr. Maria Katiri bele husu mos ba Dr. Lual, Dr. Seluk nebe iha experiente hukum iha internação. Sim, editor, ita hakat fal ba iha programa editorial ba edisang ohinia. Tambah saida mak editor sira hili tópico ba editorial ba lorong quinta ohi mak MSS tem que verifica documentos falsos sira. Dalla barak ita sempre hatete diangkata korupsão.
mas ida pagamento se dá amo, ita começa desconfiando dia kata se hamos corrupção. Dalam rumah ne ita nia fé dia ba mas ira be atende público ne lakun tia. Tambah ita sempre hati-hati dia kata mas ne mesa corrupto, mesa hanu corrupção. Mas be buat nebe maka, buat nebe MSS no governo halo ne, buat dia kida tambah bele hakaman ita nia sociedade, ita nia povo ne toda ia tempo moras COVID-19 ne. Tambah ne mak atau bele fo kredibilidade dia ba público, maka costumamos ba MSS at bele verifica de dia documento falso. Ia informação barak nebe circula e público katak ia labar foi insa asirmos simu ajuda. Labar foi insa ia acontece dia kata sidau cabe, sidau que ia ferikuan, sidau que ia wan, nebe mos simu ajuda. Em princípio ajuda atau foba ema umakain la ausir nebe solteiro la ausir nebe sem mesa se dá o que afirma quanto mas bem informação circula macas nebe precisamos verificar e a informação que parte município e a informação que ia dilaramos buat temos tamanema precisa concentração Ministério Solidariedade Social atau bele verifica dados ne atau ne la bele hamosu korupsi rumah ne ba hanuin dia hahalok dia decisão dia mas be precisamos unsa atau bele aplica atau bele halau ho buat nebe dia ne to dia to hotu Assim, editor antes satu kaitan editorial ba edisang ohi editor mas bele hato mensagem rumah baitan ya malu karena insira atau ne kontuna assistina fating publicação li husi STL jornal TV no selupang editor bele hato mensagem ikus STL honine presença Timor Larane Tina Ruanulu Resinona. Ami fiar dia kata ami fraco, si fraco. Ami si aprende na fati. Mas be, ami mau sakar fo buat dia. Akar apresenta buat dia kita, ba itanya povo, ba itanya klien sira. Ami hanui insamak. Ami bele buras. Estel bele buras. Wahira ami hetan reconhecimento dia husi itenia povo husi ne cliente sira. Oi STL emadian katak ia kanal barak. STL ia televisão, STL ia online, STL ia rádio, STL ia jornal, no STL ia kanal phone maku kanal YouTube. Malok sira acompanha STL ne sila laku botida, sila atrasa botida, tampa completamente am apresento hotu iha multiplatform nelaran. Tamanemak acompanha na fatin jornal, acompanha iha radio, acompanha televisão, acompanha online, no acompanha mos iha canal YouTube. Ami pronto a servir na hira na fatin, mas ami mos pronto at na hira for kritika atau fanui ami katak ami kalah salah. Ya dalam ami kalau salah wahira ami la cuida atau la no serviço. Dek obrigada editor nebe makamoto kono hohau dadali iha program editorial badi sang ohi. Diak malu kare norona naing radio STL lebe maknam kare iha fating hotu. Ida det makrohan ba program editorial ba edisang kinta ohin. Atau hatene klien lutang kono ba program ane kita halu akumpai fatni STL TV, YouTube no online. Husi studio hau emerência na pinto lor equipa tomak nenar hato obrigada no loron dia.